Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que estamos aí? Hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro. Olha lá, sexta-feira 13, hein? As bruxas estão soltas. Então, a gente está aqui, né? Tirando essas superstições de lado. Estamos aqui para concluir a leitura do capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Claro, você está aqui no canal Conexões e Crenças, eu sou Marcelo Murim. Esse canal que foi criado para falarmos sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre vibração, sobre energia, sobre autoconhecimento, sobre despertar da consciência, enfim, vários temas relacionados aí e que vamos pouco a pouco trazendo aí para discussão, para conversas e além, acima de tudo, para conhecimento, para estudo nosso, ok? Fazendo os anúncios iniciais aí da leitura, a gente faz a leitura a gente faz a leitura matinal aqui no nosso canal na Twitch, no canal Conexões e Crenças na Twitch, todas as segundas, quartas e sextas às 9 da manhã. Às segundas e quartas a gente faz a leitura da Bíblia Peshitta, que é a Bíblia traduzida diretamente do aramaico. E às sextas-feiras a gente faz a leitura do nosso já conhecido Livro dos Espíritos, ok? Então estamos aqui com o Livro dos Espíritos, onde a gente vai fazer a leitura hoje desse texto. Depois a gente trata esse vídeo aqui, coloco legenda, subo no YouTube. Então, se você está nos acompanhando aqui no YouTube, canal Conexões.crenças, curta, compartilha, dê o seu joinha, faça o seu comentário, traga sua sugestão, que é sempre muito bem-vindo para que nós possamos melhorar a qualidade do que a gente entrega aqui para vocês e trazer novidades sempre, né? Que já tem algumas coisas planejadas aí para 2025. Além disso, a gente também tem o canal no Instagram, Conexões.crenças, onde a gente faz a leitura diária de salmos. Então, todas as manhãs, às 6h45, tem um salmo lá, e para a gente começar o dia energizado, começar o dia numa vibração elevada. Esses salmos depois eu subo no YouTube também. Então no YouTube a gente tem 3 playlists: o da Bíblia Peshitta, o do Livro dos Espíritos e o de Salmos. Então acompanhe a gente nos canais, compartilha, divulga com as pessoas que vocês acreditam que tenham interesse, que possam gostar do conteúdo, e nos ajude aí a trazer mais engajamento para o canal e obviamente poder atingir mais gente e poder tocar o coração das pessoas, que é isso que a gente vem buscando aqui, tá bom? O ano que vem tem novidades. Hoje vai ser a última leitura do ano, né? Então eu já havia conversado que eu vou tirar um período aí de recesso. Então hoje é a última leitura do ano. Nós vamos concluir o capítulo 8 do segundo livro, do Livro dos Espíritos, né? Onde nós estamos falando sobre a emancipação da alma, ok? Antes de a gente começar a leitura propriamente dita, queria deixar também um recado a respeito da Clima Digital, que é o nosso parceiro nesse projeto. Clima Digital é uma agência de digital. Eles fazem preparam todo o backstage para a gente aqui, né? Então, eles que construíram nosso site, nosso blog, a roteirização dos vídeos, algumas edições, a definição do conteúdo, os e-books que estão lá no link da bio, né? Não esqueci de falar isso. A gente tem no link da bio no Instagram alguns e-books ilustrados do Pentateuco da Bíblia, né? Então eles também nos ajudam nessa preparação. Enfim, é nosso parceiro. Caminhamos para e passo aqui no desenvolvimento desse canal para trazer conteúdo e novidade para vocês. Então procure lá @Clima Digital no Instagram ou www.climadigital.com.br no site deles, se você estiver buscando aí um parceiro para algum projeto digital que vocês porventura venham a ter aí, ok? Isto posto, a gente vai para a leitura aqui do capítulo 8, ok? Então a gente está na pergunta de número 439. É uma parte da Bíblia do capítulo que chama êxtase. Então vamos lá. Êxtase, pergunta 439. Que diferença existe entre êxtase e o sonambulismo?
É um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam, por isso gostaria de lá ficar. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, o instinto de conservação não o retém? Isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, se esforça para romper os laços que o prendem à Terra. 442. Se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente seu corpo? Sim, ele pode morrer, e por isso é necessário fazê-lo voltar para tudo o que pode prender neste mundo, sobretudo fazendo-o entrever que se romper a cadeia que o retém, esse será o verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê que seria feliz. Então, assim, importante deixar claro, né, de que se ele tem interesse ali em romper, isso acaba sendo um rompimento da vida, né? Então, ele não vai ficar onde ele pensa que ele vai ficar, né? Porque isso vai contra as leis divinas. 443. Existem coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente o produto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres. Tudo o que ele vê não é então real? Tudo o que vê é real para ele, mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele o pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, o exprimir em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos e às ideias de onde foi nascido, ou aos vossos, a fim de melhor se fazer compreender. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. 444. Em que grau de confiança pode-se valorizar as revelações dos estáticos? O estático pode muito frequentemente se enganar, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então ele se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. 445. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Ou, por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo? Aquele que os estude de boa fé e sem prevenção não pode ser nem materialista nem ateu. Então, são fenômenos que eu entendo que a gente vê menos hoje em dia, né? Acho que era muito mais comum no passado ali, com manifestações mais frequentes, né? Hoje em dia a gente, pelo menos eu não ouço muito. Não sei se alguém ouve falar sobre sonambulismo, sobre o êxtase. Deixa os comentários aqui. Vai ser interessante conhecer a sua história e saber um pouco mais a respeito, até para a gente poder aprofundar no estudo, né? Mas vamos para segunda vista, a parte chamada segunda vista. Pergunta 447. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. 448. A segunda vista é permanente? A faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir todavia a linguagem articulada. Também a dupla vista aí é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e é ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros.
Na verdade talvez possa se pensar aí num desdobramento, né? Numa forma de você, uma projeção astral consciente, né? 449. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado. Mais frequentemente ela é espontânea, mas muitas vezes também a vontade exerce um grande papel. Assim toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhos e das quais algumas têm certo poder. E verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, a que chamas visão. 450. A segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, e o véu que cobre as coisas torna-se menos compacto. Essa faculdade prende-se à organização física? Certamente, a organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias. Então, claro que tudo que a gente trabalha, pratica, a gente fortalece, né? Toda habilidade, todo sentido, toda é como uma ginástica, né? Você pratica, você fortalece a musculatura. Se você estuda, você fortalece seu conhecimento. Se você pratica a mediunidade, você fortalece a sua habilidade. Então, natural isso, né? 451. Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Semelhança de organização que se transmite como as outras, a qualidades físicas, e pois desenvolvimento da faculdade, por uma espécie de educação que se transmite também de um para o outro. Então, talvez a habilidade, a prática que existe na família, talvez alguma questão genética, né? 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A doença, a aproximação de um perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo está, algumas vezes, em um estado particularmente que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Aí tem um comentário do Kardec aqui. As épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral provocam algumas vezes o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, na presença de um perigo, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos nos oferecem numerosos exemplos. 453. As pessoas dotadas da segunda vista têm dela sempre consciência? Nem sempre. É para elas uma coisa muito natural e muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa. Então, aquela habilidade, aquele talento que é muito natural, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Porque é tão natural pra gente que a gente não percebe que só nós temos, ou poucos têm. 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor que sob o véu da matéria. Essa faculdade, em certos casos, pode dar a presciência das coisas? Sim, dá também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade, e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então, a vidência aqui é premonição, né? Então acaba sendo uma forma de explorar a segunda vista, como Kardec diz, os espíritos dizem aqui no livro, certo? Então nós vamos agora para a pergunta 455. A pergunta 255 ela é longa. Ela é aqui um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Então, acho que é um resumo feito por Kardec a respeito desse tema aqui. Ok? Então vamos lá. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Todavia, em certas pessoas dotadas de uma organização especial, eles podem ser provocados artificialmente pela ação de um agente magnético. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão porque
um é provocado enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém sonha pôr em dúvida, malgrado a maravilha dos fenômenos que apresenta. Que tem, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional o sonambulismo magnético por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Os charlatães, diz-se, o têm explorado. Razão a mais para não deixá-lo em suas mãos. Quando a ciência tiver se apropriado dele, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as massas. Todavia, até lá, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e contra um fato não existe raciocínio possível, ele se propaga, malgrado a má vontade de alguns, e isso dentro da própria ciência, onde entra por uma multidão de pequenas portas, em lugar de passar por uma grande. Quando lá estiver em plenitude, será preciso conceder-lhe direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno psicológico. É uma luz derramada sobre a psicologia. E é aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra a descoberta. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Os que contestam esse fato se apoiam em que o sonâmbulo não vê sempre, e a vontade do experimentador, como com os olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam mais os mesmos? É racional exigir efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades como o olho tem as suas. É necessário julgá-las por elas mesmas e não por analogia. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós e que não tem limite senão aqueles assinalados à própria alma. Ele vê por toda parte onde sua alma pode se transportar, qualquer que seja a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto onde está seu corpo e como por um efeito telescópico. Ele as vê presentes e como se estivesse sobre o lugar onde elas existem, porque sua alma aí está em realidade. Por isso seu corpo está como aniquilado e parece privado de sentimentos, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida, e é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito, não estando circunscrita e não tendo sede determinada, explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar o órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saber nem por que e nem de que forma a vista não tem sede própria para eles como espíritos. Se eles se reportam ao seu corpo, esse centro principal lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão, que para eles é o ponto de ligação, o mais tenaz entre o espírito e o corpo. É realmente uma reflexão aqui mais profunda, né, de Kardec. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo completamente livre, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que atingiu, e mais ainda, quando está ligado à matéria da qual sofre a influência. Essa a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é nem universal nem infalível. Pode-se tanto menos contar com sua infalibilidade quando se desvia do objetivo proposto pela natureza e quando se faz objeto de curiosidade de experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento com o fio elétrico.
O sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e adivinha. É isso que se torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual se encontra. É por isso que o concurso numeroso de espectadores e, sobretudo, de curiosos mais ou menos malévolos prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas, e não se desdobram com toda a liberdade, senão na intimidade e em um meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. É interessante, né? Porque a gente tem que ficar muito atento, que a gente não conhece, a gente não vê, né? Enquanto a gente está encarnado, a gente não vê os espíritos que estão ao nosso redor, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente está sendo, a gente pode exercer influência sobre nós. E a gente às vezes não consegue discernir se aquele espírito é um espírito bom ou um espírito que está buscando ali manipular de uma forma negativa. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo seu próprio espírito e seu corpo, que são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal, que entretanto se confundem nos laços que as unem. O sonâmbulo nem sempre se apercebe dessa situação, e essa dualidade faz que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se estivesse falando de uma pessoa estranha. É que ora é o ser corporal que fala ao ser espiritual, ora é o ser espiritual que fala ao ser corporal. O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência a cada uma de suas existências corporais. Ele as esquece em parte durante sua encarnação, na matéria muito grosseira, mas se lembra delas como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao grau de sua instrução e mesmo de sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo no estado de vigília não prejulga, portanto, em nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado de lucidez. Segundo as circunstâncias e o objetivo a que se propôs, pode auri-las na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Todavia, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos avançado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Então, quando ele está no estado de sonambulismo, né, ele pode trazer a lembrança de vidas passadas, de experiências que ele teve em outros momentos, em outras encarnações. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Por este meio nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê isto não pelos olhos do corpo, vê a si mesmo naquele lugar e se sente transportado para lá. Lá tem, portanto, alguma coisa dele, e essa alguma coisa, não sendo seu corpo, não pode ser senão sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e inteligível, para pesquisar as causas de nossa existência moral, Deus coloca diariamente sob seus olhos e sob suas mãos os meios, os mais simples e os mais patentes para o estudo da psicologia experimental. Ou seja, basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E estar atento àquilo que a mensagem que Deus nos apresenta. O êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna de alguma sorte palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra em um mundo desconhecido, naquele dos espíritos etéreos, com os quais ela entra em comunicação sem poder, todavia, ultrapassar seus certos limites, que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a ligam ao corpo. Um estado resplandecente, todo novo, a circunda. Harmonias desconhecidas sobre a terra a arrebatam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela frui por antecipação da beatitude celeste. E pode-se dizer que põe um pé sobre o limiar da eternidade.
No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica, e sente-se que a alma não se prende a ele senão por um fio que um esforço a mais faria romper para sempre. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres se desaparecem para dar lugar ao sentimento purificado, que é a essência mesma de nosso ser imaterial. Inteiramente nessa contemplação sublime, o estático não considera a vida senão uma paragem momentânea. Para ele, os bens, os males, os prazeres grosseiros e as misérias deste mundo não são mais que os incidentes fúteis de uma viagem, da qual está feliz de ver o termo. Os estáticos são como sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito segundo sejam mais ou menos elevados. Também está mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Há algumas vezes neles mais de exaltação de que verdadeira lucidez, ou melhor, dizendo, sua exaltação prejudica sua lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores aproveitam-se frequentemente dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe reprimi-la, para dominar o estático, e com esse efeito cobrem seus olhos de aparência que o entretém nas ideias ou preconceitos da vigília. É isso um escolho, mas não são todos assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que deles são dotados a faculdade de ver, de ouvir e de sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por todas as partes onde a alma estende sua ação, as veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico está sensivelmente modificado. O olho tem alguma coisa de vago, ele olha sem ver, toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista são estranhos àquilo em que a visão persiste malgrado a oclusão dos olhos. Esta faculdade parece àqueles que a possuem natural, como a de ver. É para eles um atributo de seu ser, que não lhes parece excepcional. O esquecimento segue o mais frequentemente essa lucidez passageira da qual a lembrança, cada vez mais vaga, desaparece como a de um sonho. O poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. No estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o fato, a perspicácia, uma espécie de segurança de seus atos que se pode chamar a precisão do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. O sonambulismo natural ou artificial, o êxtase e a segunda vista não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e por isso existiram em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a leitura desse capítulo 8 e retornaremos em janeiro de 2025 com o capítulo 9, que fala sobre intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ok? Muito bem, muito bom. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui nessa leitura, que tem nos acompanhado ao longo desse semestre, e espero revê-los novamente a partir de janeiro aí, com a continuidade da leitura do Livro dos Espíritos e da Bíblia Peshitta. Desejo a todos aí um excelente Natal, boas festas aí com as suas famílias, com as pessoas que você ama. Aproveite esse momento para repensar, reestruturar aí seu pensamento, se conectar com Deus, com Jesus, e
e renovar aí sua energia, sua vibração, para que 2025 seja um ano muito bom para você, conectado com Deus acima de tudo, e de muita prosperidade, muita saúde, muito amor na sua vida, tá bom? Voltamos aí em janeiro. Obrigado por estar aqui conosco. Curta e compartilha. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.